Olá, sejam bem-vindos ao programa de xadrez do agrupamento de escolas da Lausanne. Hoje vamos falar daquilo que é o cheque e do que é o checkmate. A situação que temos no tabuleiro é uma situação em que pretende demonstrar as várias situações daquilo que é o cheque. As brancas podem, através de um avanço para D5, dar cheque ao rei adversário. E o que é o cheque ao rei adversário? É simplesmente ter uma peça a atacar diretamente o rei adversário. Neste caso, o bispo está a atacar diretamente o rei adversário. E sempre que temos esta situação, obrigatoriamente a situação tem que ser resolvida no tabuleiro. Nem sempre quem se está a iniciar no jogo percebe a situação. Se qualquer peça, neste caso, for jogada para não resolver a situação do cheque, é considerada uma jogada ilegal. Mas voltando à situação mais concretamente, como poderiam as pretas resolver este cheque? A primeira situação seria muito fácil: afastar o rei da casa que está a ser atacada, não indo para qualquer outra casa atacada. Movimentar o rei resolveria o cheque. Outra situação que poderíamos resolver o cheque tem a ver com interpor uma peça entre a peça adversária que está a fazer o cheque, neste caso este bispo branco, e o rei, o nosso rei. E por último, a última situação que temos no tabuleiro tem a ver com a possibilidade de comer a peça que está a atacar o nosso rei. Neste caso, com a torre, atacar o bispo, e a situação de cheque seria imediatamente resolvida. Existe, porém, uma peça que não respeita as três situações de sair do cheque. Estamos a falar do cavalo. Quando um cavalo dá um cheque, apenas temos duas situações para podermos sair do cheque. Que será o rei sair da casa que está a sofrer cheque, neste caso, por exemplo, com um avanço para B7, o rei está em cheque e poderá fugir para qualquer uma destas casas, e assim deixando de estar em cheque. Ou então, vamos imaginar no caso de o cavalo ser jogado para C6 através da captura do cavalo adversário. Porém, em qualquer outra altura, porque o cavalo salta por cima das peças adversárias, poderemos interpor uma peça entre um cavalo e o rei adversário. Essa situação pode ser de bastante valor em situações que iremos ver de seguida. Um dos aspectos que não foquei e que importa focar tem a ver com aquilo que é o objetivo do jogo de xadrez. Temos de ter em consideração que o objetivo do jogo de xadrez é tão simplesmente capturar o rei. A equipa que capturar o rei adversário vence, e não como, por exemplo, nas damas, onde é preciso comer todas as peças do adversário. Na situação que temos neste momento no tabuleiro, as pretas ameaçam capturar aqui o peão de G2. Para além disso, as pretas estão com algum avanço em termos de material. Se nós contabilizarmos pelo método que já aprendemos em termos de valorização das peças, as pretas terão 2 pontos, mais 3 do bispo 5, mais 5 da dama 10. Ao passo que as brancas terão 2 pontos dos peões, mais 3 do bispo 5, mais 3 do cavalo 8 pontos. Ou seja, as brancas estão em desvantagem e as pretas preparam-se para ainda tornar a situação mais desvantajosa para as brancas. Porém, as brancas, como são a jogar, têm uma jogada decisiva utilizando o cheque como meio para depois capturar a peça adversária. Estão a ver onde fica? Exatamente em E6. Através do E6, as brancas dão cheque e, como obrigatoriamente as pretas têm que resolver imediatamente o cheque, neste caso afastando o rei da zona onde estava, as brancas servem-se desse cheque para poder capturar a torre em A2. E assim, aquilo que era uma desvantagem passou a ser uma vantagem.
Na situação que temos no tabuleiro, a vantagem das pretas ainda é mais decisiva que anteriormente. Terão 9 pontos da dama, mais 2 pontos dos peões 11, mais 3 do cavalo 14. Ao passo que as brancas apenas têm 5 pontos em cima do tabuleiro. Mas através do cheque, realizado por uma peça que é talvez a mais complicada por vezes de resolver nestas situações, do cavalo, refiro-me ao cavalo, conseguem uma vantagem decisiva. Conseguem ver onde? Em E6, fazendo cheque ao rei, e como é um cavalo, nenhuma peça se pode interpor no seu caminho, não há peça qualquer nesta situação que possa comer o cavalo, o que faz com que obrigatoriamente o rei tenha de ser movido. E aí o cavalo aproveita para, de seguida, capturar a dama adversária. Checkmate é sempre que o adversário não consiga resolver a situação de cheque, ou seja, sempre que é colocado uma situação de cheque e o adversário não a consegue resolver, consideramos que estamos em checkmate e o jogo terminará. Na situação que temos no tabuleiro, existe um checkmate imediato, já que são as brancas a jogar. As brancas jogando de C1 para C8, dão checkmate no rei adversário, já que as pretas não podem resolver este cheque. Não podem fugir com o rei para nenhuma zona onde não esteja em cheque, já que os peões impedem a fuga do rei, não podem interpor qualquer tipo de peça e não podem comer a torre adversária. De referir que este tipo de checkmate é muito usual, mesmo em alguns jogadores já experimentados. Usualmente chama-se o rei engavetado, porque fica ali um pouco dentro de uma gaveta. Os jogadores mais experimentados normalmente criam um pouco de ar, como temos aqui na situação das brancas, ou como deveríamos provavelmente ter aqui na situação das pretas. Na situação que temos no tabuleiro, as brancas já não têm material para dar checkmate, o material que têm só por si não é possível dar checkmate, porém, neste caso, com a colaboração das pretas, as brancas têm uma possibilidade de o fazer. Conseguem ver onde? Ora bem, em G6, apesar de ser cheque, as pretas poderão resolver a situação de checkmate capturando o cavalo adversário. A situação correta será em F7. Em F7, o cavalo ataca o rei em cheque. É impossível, como sabemos, interpor qualquer tipo de peça entre um ataque do cavalo e a situação que tem, e o rei em cheque. E neste caso não poderemos comer não temos nenhuma peça para poder capturar o cavalo adversário. É possível até dar checkmate sem capturar qualquer tipo de peça. Neste checkmate, chamado o cheque do louco, as brancas avançam para F3, as pretas para S5, as brancas cometem um erro grave avançando de G2 para G4 e neste momento temos as pretas têm uma situação que podem dar checkmate. Conseguem ver qual? É exatamente o avanço da dama para H4, capturando o rei ou deixando o rei em xeque, que não é possível de se resolver. O rei não pode fugir para nenhuma zona que não esteja em xeque, não pode capturar a dama adversária e não se pode interpor qualquer tipo de peça no caminho da dama adversária. Existe uma situação especial de cheque, que é o cheque duplo. Na situação que temos no tabuleiro, as brancas a jogar darão um cheque duplo, avançando o bispo para, neste caso, F6. Como veem, tanto a torre dá cheque, como o bispo está a dar cheque. Esta situação normalmente é uma situação muito complicada de se defender e iremos ver já de seguida uma situação em que dá checkmate. Okay? Na situação que temos no tabuleiro, as brancas podem usar um cheque duplo para vencer o jogo. Temos duas situações de cheque duplo. Uma, o cavalo pode avançar para C6 e
quer o cavalo, quer a torre estão a dar cheque ao rei, porém o cavalo nesta situação, o rei nesta situação pode fugir para C7. Já se em vez de escolhermos C6, escolhermos E6, a situação é completamente diferente, já que o rei não pode fugir para a casa C7. O bispo, que se apenas tivéssemos a torre a dar cheque, podia ser interposto e evitar então esse cheque, não o pode fazer. E o bispo também não pode comer o cavalo, situação que se tivéssemos apenas o cavalo a dar cheque, poderia acontecer, já que nesta situação a torre é decisiva para dar a cheque e estamos na frente de um checkmate, com ataque duplo ou com cheque duplo, conforme queiramos chamar. E é tudo sobre o cheque, muito obrigado, então até para a próxima.